Esse é um livro sobre as minhas impressões de leitura em audiobook de Meus Dias na Livraria Morisaki, de Satoshi Ajisawa. Gente, essa foi minha primeira experiência em muito tempo com audiobooks e essa também é a minha primeira experiência com Healing Fiction. Então eu queria contar para vocês como foi esse meu primeiro contato com o livro de Healing Fiction e como que foi a minha leitura de Meus Dias na Livraria Morisaki. Se você gosta de vídeos sobre recomendações de leitura, impressões de leitura e também unboxings e coisas relacionadas a artesanato e literatura no geral, já segue o Chá de Prosa e dá like nesse vídeo porque assim você me ajuda demais a mostrar pro YouTube que o meu conteúdo tem pessoas interessadas, porque o YouTube resolveu que não vai entregar meu conteúdo nem para as pessoas que clicaram em ativar todas as notificações. Enfim, isso é uma reclamação para outro vídeo. Eu vou contar para vocês sobre o livro agora. Eu estava muito animada para ler Os Meus Dias na Livraria Morisaki, e essa edição que eu tenho é a da Audible. Ele é um livro que no Brasil foi publicado pelo Grupo Editorial Record, e a narração dessa versão aqui é da Liana Monteiro. O livro conta a história da Takako, que é uma jovem de 25 anos, que acabou de sair de um relacionamento bem ruim com um cara escroto, um cara bem escroto. Esse cara, ele saía com ela sempre, eles já namoravam já fazia um tempo, e em um dos rolês deles, ele falou pra Takako que ele ia se casar. E a Takako até pensa, nossa, que jeito peculiar de pedir alguém em casamento, né? Ele tá me pedindo em casamento desse jeito. E aí, quando ele explica que na verdade não, na verdade, ele vai se casar com uma outra moça de uma outra família, que a família dele já conhece, o casamento já tá todo organizado, e que ele está basicamente contando pra Takako que isso vai acontecer, mas que ela não precisa se preocupar, porque eles ainda podem continuar se vendo de vez em quando. A Takako fica tão em choque com a forma como esse fala disso, que ela só aceita e ela fala, tá bom, felicidades pra vocês, e vai embora. Só que esse tratamento, essa violência que ela sofre desse babaca, faz ela entrar em um estado de depressão, né? Ela acaba largando o emprego dela, porque eles trabalhavam na mesma empresa e ela não quer mais ter contato com ele, então ela larga o emprego dela e ela fica enfiada em casa, dormindo o dia todo, sem nada pra fazer, se sentindo super mal sobre ela mesma e sobre a forma como ela lidou com aquela situação. Até que um dia ela recebe uma mensagem de voz de uma pessoa que se apresenta como Satoru, falando, Takako-chan, que saudade de você, me manda uma mensagem quando você puder. E ela ainda demora pra entender quem é Satoru, porque ela fica, gente, eu conheço algum Satoru? E aí ela se lembra que ela tem um tio Satoru, que ela não vê há 10 anos. E é um tio com quem a Takako não se dá tão bem assim. Ela nunca gostou muito dele, ela achava ele meio um desviado, uma pessoa que não fazia nada de muito importante, que era meio preguiçoso. Mas ela resolve que ela vai retornar a ligação dele, porque se ela não fizer isso, a mãe dela vai brigar com ela, e ela não tá afim de ter esse tipo de embate aí com a mãe dela. Então ela responde a ligação do tal do tio Satoru, e o tio Satoru fala, fiquei sabendo que você não tá trabalhando, que você tá em casa, então eu tenho uma proposta pra você, por que você não vem morar aqui na minha livraria? Ela fala, como assim na sua livraria? Ele porque eu sou o herdeiro da livraria Morisaki, que é a livraria da família. E eu cuido dessa livraria Morisaki há um tempo, lembra? Então, eu queria muito te convidar para morar aqui na livraria por um tempo, na parte de cima da livraria, e me ajudar com a livraria aí quando você tiver um tempo. Eu pago as suas contas, você não vai ter que pagar muita coisa. Se você quiser pagar alguma coisa, você é bem-vinda, mas não precisa. Você pode morar aqui até você conseguir um emprego novo. E ela pensa, poxa, eu não tô realmente fazendo nada, né? Eu não tô com trabalho, eu não tô fazendo nada, então ela resolve ir, mas ela vai muito com o pé atrás, e ela chega na livraria Morisaki bem, assim, espinhosa, sem querer lidar com esse tio dela, e ajudando o mínimo possível. Então ela basicamente desce e fica na livraria enquanto ele não tá, e a hora que ele chega, ela sobe e dorme o dia todo. E isso acaba sendo confrontado ao longo da leitura pelo tio, pelos clientes, pelas pessoas que ela conhece na livraria, e naquela vizinhança, que é uma vizinhança muito de livreiros, ela acaba conhecendo várias pessoas e tendo experiências novas e se tornando uma leitora, que era coisa que ela não era até então. E nisso, os livros e as pessoas vão ajudando ela a se curar daquele processo depressivo pelo qual ela passou, por conta do babaca do Hideaki, que simplesmente informou pra ela que ia se casar com outra mulher.
É uma leitura super rápida. O audiobook dele tem 4 horas. Então, em um dia, basicamente, que eu tava fazendo crochê, eu fui ouvindo essa história. E a primeira sensação que eu tive era de que ele parecia uma fofoca. Eu acho que até quando eu tava contando pra vocês devem ter parecido um pouquinho uma fofoca. E ele tem bem essa vibe mesmo. Você ouve sobre a vida da Takako pelo ponto de vista dela. Então é como se a gente estivesse acompanhando o que a Takako tá contando sobre as mudanças na vida dela e esse processo todo de cura que transformou ela em leitora, que fez ela sair do casulo e enfrentar situações que ela nunca teria enfrentado sozinha. Eu, no começo, pensei que o livro era bem divertido porque ele se parecia muito com uma fofoca. E aí eu passei por algum momento do livro em que eu fiquei com uma perspectiva de que talvez não fosse uma narrativa para mim, porque eu comecei a perceber que os conflitos dessa história eram conflitos muito mais intimistas, muito mais de cura pessoal, do que algum tipo de aventura. Eu comecei a ler esse livro imaginando que ele ia ser como uma viagem de Chihiro, que ela ia passar por um momento mágico de fantasia, que isso ia curar ela daquilo que ela tinha passado. E o que eu me deparei foi com uma leitura muito mais simples e que, na verdade, o problema foi de expectativa minha, tá? O livro nunca prometeu uma fantasia, era só eu que, pela capa colorida, imaginei que fosse ter uma história de fantasia por trás e acabei conectando essa leitura com outras histórias que eu já tinha tido contato, que tinham essa mesma vibe do começo, e imaginava que, de alguma forma, a gente ia atravessar um portal mágico e parar no mundo de fantasia, porque esse é o tipo de coisa que eu mais leio. E não ter tido essa parte da fantasia, em um primeiro momento, me frustrou. Depois, eu gostei. Depois, eu desgostei. E no fim das contas, eu acho que eu entendi o que esse livro quer dizer. Eu entendi o público-alvo desse livro e o momento em que esse livro deve ser lido ou ouvido. Ele é realmente uma literatura leve, uma literatura que te transporta em uma viagem bem intimista, em uma viagem bem mais tranquila, e ele te coloca em um estado de calma, como se você tivesse em uma nuvem. Eu não sei explicar, mas é como se você estivesse em uma nuvenzinha, ouvindo a Takako contar essa história das coisas que aconteceram com ela, e como tudo, no fim das contas, foi se curando aos poucos, e como depois que ela se curou, ela conseguiu inclusive ajudar outras pessoas a passar por processos de cura. Ele é um livro bem slice of life, contando coisas que poderiam acontecer com qualquer pessoa, poderia acontecer comigo, poderia acontecer com você, poderia acontecer com amigos nossos. E como a Takako lidou com isso de uma forma bem humana e bem íntima. Então eu acho que em um certo ponto, ele é realmente como ouvir uma conversa de uma amiga. E você sente que a Takako é a sua amiga, contando essa conversa pra você. Eu sinto que o livro pode ter um pano de fundo espiritual, mais religioso, mas ele não transparece e ele, em momento algum, é um livro exclusivamente religioso ou espiritual. Eu acho que ele é um livro que serve como leitura para vários tipos de público e que a gente só tem que saber selecionar o momento e alinhar ele com as nossas expectativas para não ir esperando uma grandiosa saga e não se frustrar com isso, porque ele é realmente uma história bem mais simples, mas como é tão rapidinho, em 4 horas você escuta e ele acaba realmente te deixando mais calma. Eu tenho uma certa dificuldade com audiolivros porque eu tenho dificuldade para ter foco para uma coisa só ao mesmo tempo, então normalmente eu escuto audiolivros enquanto eu estou fazendo serviço de casa ou então quando eu estou fazendo crochê. E por conta disso, por ele ser uma leitura mais simples, uma história mais simples, ele acaba combinando bastante como audiobook para mim. Eu não tenho a edição física dele ainda, gostaria de ter porque eu acho uma edição muito bonita e quero ler a continuação dele, que é Uma Noite na Livraria Morisaki. Eu não sei o que esperar dessa história, tem alguns palpites, eu imagino que vamos revisitar aí a Livraria Morisaki, talvez com um certo pulo no tempo, e vamos ver se a gente vai acompanhar a Takako já curada daquelas coisas e ajudando outras pessoas mais, ou se a Takako vai passar por um novo processo de cura. Tô bem animada para ler esse segundo livro, e eu acho que ele vai ser curtinho e uma leitura tão simples e relaxante e gostosinha quanto o primeiro livro foi. No fim das contas, eu acho que ele não é exatamente um livro 100% para mim. Ele não é o tipo de leitura que eu vou chegar aqui e falar para vocês, meu Deus, eu recomendo o livro 10 de 10, sabe? Tipo, perfeito, tô apaixonada. Mas ele também não é um livro que eu vou chegar aqui e falar, gente, foi chato, foi horrível. Ele tá ali
naquele meio termo das leituras que são muito gostosas, mas que precisam de um momento específico para funcionar para algumas pessoas. Então, recomendo esse livro. Acho que para todo mundo não desrecomendaria esse livro para ninguém, mas fiquem bem cientes de que vocês devem alinhar essa leitura com um momento mais intimista e mais calmo, em que você esteja procurando por uma leitura reconfortante mesmo, de ficção de cura. Era isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas impressões de leitura sobre os meus dias na livraria Murasaki. E espero ter contato com outras ficções de cura no futuro. Eu tenho algumas outras que estão na minha lista. Então vamos ver se eu vou encontrar uma que eu goste mais do que a livraria Murasaki. E o que eu vou achar sobre ficção de cura depois de ter um pouco mais de contato com esse gênero. Até o momento, eu acho que comecei a compreender o que significa ficção de cura. Vamos ver. Você tem alguma recomendação de livro de ficção de cura para mim? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu adoraria ter mais recomendações. Tem alguns na minha lista e eu quero saber se os que vocês recomendam são os mesmos que eu salvei para ler depois. Dá like nesse vídeo para me ajudar com divulgação, se inscreve no Chá de Prosa, porque assim você também me ajuda demais a chegar em pessoas novas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.